Eu não lembro do disparo, eu lembro do segundo antes. Aquele instante estranho em que tudo desacelera. O barulho some, as vozes ficam distantes. E por um momento, você ainda tem escolha. Não é uma escolha bonita, não é uma escolha limpa, mas ainda é escolha. E naquele segundo, eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Não precisava de confirmação, não precisava de sinal. Eu já tinha chegado longe demais para fingir que aquilo era surpresa. Se eu recuasse, não voltava para o ponto de partida, voltava mais fraco. E naquele mundo, fraqueza não é erro, é sentença. Ele confiava em mim. Esse foi o primeiro erro dele. E talvez o último. Eu não cheguei ali do nada. Nada naquele lugar acontece do nada. Tudo é observado, tudo é testado, tudo é acumulado. Você começa pequeno, quase invisível, corre de um lado para o outro, escuta mais do que fala, erra pouco e aprende rápido. E sem perceber, vai ocupando espaço. Eu aprendi a olhar, a reparar no que ninguém repara. Quem fala demais quando bebe, quem some quando a pressão aumenta, quem concorda com tudo, mas não sustenta nada. E, principalmente, quem começa a cansar. Ele estava cansado. Não era óbvio para qualquer um, mas para quem presta atenção, o corpo entrega antes da palavra. Ele demorava mais para decidir. Pensava duas vezes onde antes resolvia na hora. E evitava confronto quando sabia que precisava agir. Isso, naquele lugar, é perigoso. Porque liderança ali não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o mais rápido, o mais frio, o mais constante. E quando alguém começa a oscilar, todo mundo percebe. Mesmo que ninguém fale, ninguém chega e diz, ele está fraco. Mas começam os olhares, as conversas paralelas, as decisões questionadas em silêncio. E é aí que o ambiente muda, sem aviso, sem anúncio, mas muda. Eu não pensei nisso como traição. Isso é coisa de quem vê de fora. Lá dentro, não existe esse romantismo. Existe posição, existe risco, existe sobrevivência. Se ele caísse, alguém subiria. Isso era fato. A única variável era quem. E foi aí que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, não foi ambição no sentido bonito da palavra. Foi lógica, fria, direta, inconveniente. Se alguém vai ocupar aquele lugar, por que não eu? A partir daí, eu mudei. Não por fora, por dentro. Comecei a falar menos ainda, a me expor menos, a escutar mais do que nunca. Tudo virou informação, nome, movimento, dívida, erro. Pequenos detalhes que, isolados, não significam nada, mas juntos desenham o cenário inteiro. E cenário, naquele mundo, é tudo. Eu não sentei para planejar como nos filmes. Não teve mapa na mesa, não teve conversa secreta em sala escura. Foi acontecendo, aos poucos, quase silenciosamente. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenos posicionamentos que, quando você percebe, já te colocaram exatamente onde você precisava estar. Naquela noite, eu sabia, não porque alguém falou, mas porque tudo estava alinhado demais. Ele estava tranquilo, confiante, relaxado de um jeito que não combinava com o lugar onde a gente estava. E confiança ali é sempre o último passo antes da queda. Eu lembro do ambiente, o som ao fundo, as conversas normais, gente rindo, gente falando de coisa irrelevante, como se fosse só mais um dia. E talvez isso seja o mais estranho de tudo. Momentos que mudam tudo, raramente parecem importantes antes de acontecer. Meu coração não estava acelerado, eu não estava em pânico, eu estava presente, como se tudo estivesse em câmera lenta, mas ao mesmo tempo, perfeitamente claro. E então aconteceu, rápido, direto, sem anúncio, sem volta, e depois silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas aquele silêncio carregado, pesado, cheio de significado. Ninguém gritou, ninguém entrou em desespero, porque todo mundo ali sabia exatamente o que aquilo significava. Aquilo não era só o fim dele,
Era o início de outra coisa. E então veio o momento que realmente importa: os olhares. Não foi o que aconteceu que mudou tudo. Foi o que veio depois, todo mundo olhou. E não foi um olhar de surpresa. Foi um olhar de leitura, de cálculo. Eles não estavam processando o que aconteceu. Eles estavam processando quem eu era agora. E foi nesse exato instante que eu entendi. Não tinha mais espaço para dúvida. Não tinha mais versão anterior. Eu não era mais o mesmo. E também não tinha mais volta. Eu não senti vitória. Isso é ilusão de quem nunca esteve lá. O que eu senti foi peso, responsabilidade imediata. Como se de um segundo para o outro tudo tivesse caído nas minhas costas. Porque naquele lugar, o espaço vazio nunca fica vazio. Alguém ocupa, e naquele momento, era eu. As primeiras palavras vieram até mim. Perguntas diretas, sem filtro, sem tempo. E agora? Qual é a decisão? Como vamos resolver isso? E ninguém espera que você pense. Esperam que você responda. Porque liderança ali não é título. É teste constante. Você não assume um cargo. Você assume pressão. E a pressão não espera, eu respondi. Não porque tinha certeza, mas porque precisava. E naquele mundo, falar com dúvida é pior do que falar errado. Naquela noite eu não dormi. Não por culpa, mas porque minha mente não desligava. Cada detalhe voltava, cada olhar, cada reação, cada silêncio. Mas o mais forte não era o que eu fiz, era o que vinha depois. Quem estava comigo e quem já estava contra. Porque existe uma regra silenciosa que ninguém fala. Quando o chefe cai, o próximo já está sendo observado. E eu senti isso, no jeito que falavam comigo, no jeito que me olhavam, na distância, na proximidade forçada, respeito misturado com dúvida, lealdade misturada com interesse. E foi aí que caiu a ficha de verdade. Eu não tinha ganhado poder, eu tinha virado alvo. E naquele mundo, alvo não dura muito tempo. Eu fui para casa, mas não era mais casa. O silêncio era diferente, mais pesado, mais cheio. Eu sentei, olhei em volta. E pela primeira vez, não pensei no que tinha feito. Eu pensei no que eu teria que fazer para continuar ali. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou de verdade. Aquilo não tinha sido o fim, tinha sido o começo. E o começo é sempre mais perigoso que o fim. Porque o problema nunca é o momento, é o depois, é o silêncio, é o que fica na sua cabeça, quando tudo já acabou e ninguém mais está olhando. Porque é nesse silêncio que as coisas começam a aparecer, memórias que você não pediu, pensamentos que você não controla, e uma sensação que não vai embora. E foi ali, naquela madrugada, que eu percebi que o pior ainda não tinha acontecido, tinha acabado de começar. Se você quer entender o que acontece depois, quando a mente não te deixa esquecer, se inscreve no canal. Porque no próximo episódio, eu vou te mostrar o que o silêncio faz com você quando não tem mais para onde correr. E me diz uma coisa, você acha que dá para viver normal depois de cruzar essa linha? Comenta aí.